Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Realmente, irmãos, esta é a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento está nisso. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Nós queremos ser amados, amemos. Nós queremos ser bem tratados, tratemos bem. Nós queremos que nos digam a verdade, dizemos a verdade. Nós queremos que as pessoas sejam justas e honestas conosco, sejamos justos e honestos com eles, e assim para frente. Aí está toda a lei e os profetas. O Evangelho de Jesus é algo concreto, o Evangelho de Jesus é algo terra a terra. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Aleluia! E nós estamos caminhando pelo Sermão da Montanha. Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. E hoje nós vamos pegar os versículos de 13 a 14. Então acompanhe conosco. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Vamos escutar novamente esse versículo 13. Ele é importante para nós. Abra os seus ouvidos e abra o seu coração e escute o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Irmãos, é palavra do Senhor. É Jesus mesmo dizendo, essa não é uma suposição, isso pode acontecer, certamente isso vai acontecer. Não é assim. Jesus está dizendo que larga, espaçosa é a porta, confortável, fácil é o caminho que conduz à perdição. E por essa razão, numerosos são os que por aí entram. Provavelmente você tem ao seu lado parentes seus, entes queridos, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, até mesmo o seu esposo ou a sua mulher, que entraram e estão caminhando por esse caminho fácil, por esta porta larga. Talvez você tenha companheiros de serviço, de escola, parentes seus, vizinhos seus, que inclusive dizem que levam uma vida muito boa, muito gostosa. Coitados, entraram pelo caminho fácil, entraram pela porta larga, estão caminhando para a perdição e não para a salvação. E às vezes nós ficamos com dó de nós mesmos, nos achando uns coitadinhos que pegamos o caminho de Jesus, que entramos pela porta estreita e pelo caminho duro. Não, irmãos, nós não somos uns coitadinhos, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. E o Senhor nos dá a alegria de gritarmos, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, realmente felizes, realmente bem-aventurados somos nós, irmãos. Porque muitos, infelizmente, neste caminho largo, nesta porta espaçosa, estão se perdendo. Mas nós, não por mérito, mas por graça, escolhemos o caminho estreito. Estamos trilhando o caminho estreito no meio de 1000 dificuldades, no meio de 1000 problemas. Mas tenhamos a certeza, este caminho é o caminho da salvação. Eu vou repetir para você, estreita é a porta, apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Irmãos, raros são raros
Quer dizer, são poucos, infelizmente são poucos. Então, felizes, bem-aventurados esses poucos que encontraram o caminho da vida e tiveram a coragem de, pela graça de Deus, enfrentar este caminho duro. Então, não esperemos o mar de rosas, não esperemos toda a felicidade, não esperemos todas as comunidades e confortos, não, irmãos. Jesus disse que o caminho da salvação é estreito, é duro. E sabe por quê? Porque Satanás não quer que nós cheguemos à vida eterna. Pelo contrário, ele quer que nós, pela desobediência, pela rebeldia, nos percamos. E como ele é o príncipe deste mundo, então ele apresenta um caminho cheio de flores, um caminho cheio de riquezas, de conforto, de bem-estar, de prazer, de glória, de satisfação, que, claro, satisfaz a nossa carne, que nos deixa assim satisfeitos. Mas é o caminho dele, não é o caminho de Jesus. Ao passo que ele, príncipe desse mundo, faz questão de colocar pedras, espinhos e toda a série de dificuldades no caminho daqueles que querem seguir Jesus. Não é que Deus queira dificultar as coisas para nós. A gente pensa às vezes que Deus é mau. Ele quer castigar os seus filhos. Ele quer que os seus filhos tenham um caminho duro e difícil. Não, irmãos, não é que Deus dificulte as coisas. É Satanás, o príncipe deste mundo, que enche o caminho da salvação de pedras, de espinhos, de dificuldades, de problemas. Para quê? Para que nós desanimemos, para que nós voltemos atrás, para que nós, vendo os outros caminhando por um caminho largo, espaçoso, florido, gostoso, cheio de prazer e cheio de glórias, deixemos o caminho difícil e trilhemos o caminho fácil e nos enganemos e encontremos a perdição e não a salvação. E felizes somos nós que estamos entendendo isso. Realmente, irmãos, bem-aventurados somos nós que estamos entendendo isso. E por graça aceitamos o caminho duro, mas que nos vai levar à salvação. Glória ao Senhor. Feliz você, bem-aventurado você que está caminhando pelo caminho duro, pelo caminho estreito, pedregoso e cheio de espinhos, mas que conduz à salvação. Alegre-se. Irmãos, vamos orar. É muito importante que nós oremos agora, para que essa palavra caia no nosso coração e, mais do que simplesmente a palavra, esta linda realidade tome conta da nossa vida. Irmãos, oremos. Sim, Senhor, eu te peço, ajude-nos a deixarmos o caminho da facilidade, Jesus, o caminho do prazer, o caminho da acomodação, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos impede de chegarmos até a Ti, que é o caminho largo, Jesus, que nos oferece tudo, mas que nos deixa longe de Ti, Senhor. Dai-nos força, Jesus, para optarmos pelo Teu caminho, que é estreito, que é difícil, Senhor, mas é nele que nós queremos trilhar no nosso dia a dia. É ao Teu lado que queremos estar, Jesus, mesmo que custe dor e sofrimento. É no Teu caminho que queremos seguir. Fortalecei-nos, Jesus. Amém. Irmãos, tudo isso que o Senhor nos falou no Sermão da Montanha é um caminho duro, é um caminho estreito, mas é por ele que nós entraremos e encontraremos a vitória. Entrai pela porta estreita, porque ela é o caminho da vida.